Não, mas a questão principal aí, que acho que serve de exemplo pro pessoal que tá assistindo a gente, que trabalha hoje e tal, é que às vezes a gente não repara, né? Às vezes surgem as oportunidades e você automaticamente, pela insegurança, você já fica naquele mecanismo de defesa, você já, tipo, corta, antes até de pensar o quanto aquilo poderia ser proveitoso pra você ou não. E eu acho que, assim, às vezes até não tem uma evolução dentro disso, mas eu acho que, assim, a gente tem que ter a iniciativa de se expor, porque isso... Você não sabe o que isso pode repercutir, né? Você pode, até pra você se autodescobrir. Caramba, eu tenho esse talento, eu tenho essa habilidade. Então, assim, a questão que você falou de se sabotar é muito comum. Até pra mim, como vendedora, né? É meio que suspeito pra falar, mas é um dos pontos que você mais escuta, que o pessoal comenta. Ah, não, eu não vou apresentar porque eu não falo bem, porque eu sou tímido e tal. Meu, a pessoa fica se auto-colocando isso, e aí você entra numa prisão que você não vai sair dali nunca, entendeu? Pra você ter noção, o meu crescimento profissional foi na área de vendas. Tudo que eu conquistei foi baseado na minha evolução como vendedor, e aí depois disso comecei a me especializar em outras coisas, na parte de segurança da informação, consultoria e tal, e aí consegui, né, expandir meus negócios. Mas eu, quando criança, eu era extremamente tímido. Extremamente tímido. Só que aquilo me incomodava. É a diferença de você colocar aquilo e falar, eu sou ruim nisso, não vou fazer, do que você, putz, eu sou ruim nisso, mas, nossa, eu não queria ser ruim, e você se expor e tentar. E às vezes, numa iniciativa dessa, foi o que surgiu pra você, de você depois ter a oportunidade de ir pra uma outra emissora. E você, puta, é clichê, né? Vai soar clichê, mas assim, autoconhecimento é uma coisa decisiva, porque às vezes nem você sabe ou reconhece direito o que você quer. Você não sabe se você está se sabotando. As suas limitações. Você não sabe se você está se sabotando ou se você está sendo honesto consigo mesmo e reconhecendo um limite. É um limiar difícil. Então, você tem que estar disposto a ser honesto consigo mesmo e pensar de verdade, né? Se você não está mentindo para você mesmo quando diz... eu nem vou porque acho que não vão me querer. Opa, você tá se defendendo de uma rejeição que nem aconteceu ainda. Ou você dizer, cara, eu não vou porque não é minha praia, então, eu não vou conseguir. Aí o ponto que você falou é exatamente isso, a parada do clichê. Essas paradas, a gente tem que ficar, tipo, repetindo o máximo de vezes possíveis. Tipo, e você tem que ouvir, tipo, da gente aqui falando no podcast. Você tem que, tipo, olhar no espelho e se repetir pra si próprio, pra justamente você se autogerenciar, pra quando acontecer esse momento, no exemplo que você deu, reconhecer. Você lembrar, puta, eu tô fazendo isso de novo, não vou fazer. Então o clichê tem que ser reforçado. O clichê não é mentira, o clichê só é gasto, né? O clichê é uma coisa que foi muito repetida e que ficou gasta e que perdeu um pouco a densidade. Nesse sentido faz muito sentido. Mas importante. É verdade, ele não surgiu uma invenção sem sentido. Isso, vira mas clichê é pra tudo, gasto. E tem que ser. E assim, a galera fica, mas você tá falando óbvio, não sei o quê. Meu, metade da galera na internet é milionário vendendo óbvio. E eles não são oportunistas, não é um problema. Porque as pessoas precisam ouvir o óbvio. Não enxergam. Tipo, você pega, por exemplo, pessoa, né, tem vários exemplos aí, não vou citar nomes específicos, mas pessoas que dão conselhos financeiros. De gestão financeira, pessoal. Tipo, meu, você pega o vídeo dessa galera, 90% vai falar, galera, você não pode gastar mais do que você tem. Não é verdade? Aí, tipo, fala isso de diversas formas. Daí fala, tipo, pega seu salário, tira 30%, faz um fundo de emergência, faz um fundo de oportunidade. Aí existem técnicas que são legais, existem livros, né, teorias pra isso. Mas, é muito a galera repetindo exatamente a mesma coisa. E não se perde o valor por isso. Isso que é o ponto forte. Porque normalmente fala, é óbvio e tal. É óbvio, mas você faz, brother. Tipo, aí você para, puta, realmente. Então... ouve o óbvio e começa a aplicar, entendeu? E aí é justamente essa parada de você não se limitar. Você se perguntar, e se você não estiver conseguindo enxergar direito, se você percebe que você não consegue chegar a uma conclusão, pede ajuda pra alguém, que você confie, que às vezes a gente tá muito enfurnado em alguma coisa e não consegue enxergar. Você precisa de alguém que te ajude. Quando eu fui lá aceitar na MTV, o emprego da MTV, eu não queria. E eu falei com meu marido na época, eu falei, não é isso que eu quero. Ele falou assim, cara, você vai poder sair se você quiser. Vai! E se aparecer uma coisa muito legal em cinema, você sai. Se você não gostar do que você tá fazendo, você sai. Pra ele era tão fácil dizer isso, era tão óbvio, sabe? Exato. Aceita! Aí você fala, pô, porque é um emprego...
você vai ter um salário garantido e a hora que você não quiser mais, você sai. Então, a gente também tem que ter essa abertura, essa até, simplicidade de falar assim, cara, não sei o que eu faço, não sei se eu aceito ou se eu recuso. E conhecer mesmo, né, como nesses 3 exemplos, nem sempre eu tomei a decisão certa. Alguma hora eu errei aí nessa parada, mas eu sabia que na hora que eu recusei aquele convite, é porque não ia rolar, não ia dar certo. Agora, uma outra pessoa... Essa valia pra mim. Eu não ia abrir mão de convicções minhas para ganhar aquele dinheiro todo, por mais que com aquele dinheiro eu pudesse fazer o bem, maravilhas. Não ia valer uma coisa pela outra. Para outra pessoa, a outra pessoa pode falar assim, não, cara, eu vou lá, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou pegar essa grana e eu vou dar um uso super decente pro meu dinheiro. Não vai ser bom só para mim, vai ser pros meus filhos, pros meus colegas de ONG, sei lá. Sim. A proteção animal. Então, é isso. Não é que a minha solução foi... É o que... O ideal, o melhor dos mundos. Olha, não aceite um trabalho que vai te pagar muito bem se você não tiver certeza se vai se dar bem com o seu chefe. Isso é o meu conselho. Exato. É o meu. Tem gente que consegue desligar, que se dane o chefe. Que tem outros níveis, né? Mas assim, eu acho que o básico do que a gente falou é, por exemplo... a não ser que sua vida tá confortável, você tá feliz, aí beleza, entendeu? Daí, porra, acho que assim, é tudo uma gestão de risco. A vida é baseada numa gestão de risco, né? E aí, assim, não tem o porquê você sair arriscando sendo que você tá confortável. Tanto que, assim, o que move um empreendedor, né? O cara de então, mas tem o negócios cara e tal, que se é ele o cara tiver... que tá desconfortável, Sim. o cara que quer crescer, que é ambicioso e tal. E não é todo mundo que tem que ser assim e tá tudo bem. Exato. Tá ligado? Tipo... Porque tem gente que valoriza o desconforto. E, assim, que se tiver confortável, acha que tem alguma coisa errada na vida. Tipo, tá tudo... Também é um problema. Então, assim, o importante é você descobrir, reconhecer qual que é, o que você o conhecer, seu que é a parada critério. Que exato. Que também o analista lá, o influencer de investimento vai falar, você tem o perfil arrojado ou conservador? Sim, aí você faz lá um checklist para tentar descobrir. Você quer guardar o dinheiro para daqui a 10 anos ou para você o importante... é arriscar, né? Então, mas assim, você não vai ficar rico, você não vai... se você tem problema de relacionamento, você não vai encontrar o amor da sua vida. Se você tiver sem trabalho, você não vai arrumar o melhor emprego que você quer. Se você ficar em casa parado, sem conversar com ninguém. Então, assim... novamente, né, legal a gente pôr isso, né? Tipo, cada um tem a sua perspectiva. A gente tá falando que cada um tem que encontrar, você em casa tem que encontrar a sua. Mas a minha, eu entro muito nessa perspectiva de, tipo, eu sou bastante ambicioso, né? Que ambicioso não é uma palavra ruim, normalmente, né? O pessoal julga pro pejorativo, mas não é. E, assim, eu coloquei uma regrinha dessa de ficar relembrando pra mim mesmo, que é assim, quando surge uma oportunidade, aceita. Interessante. Então, tipo assim, criar esse podcast... sua regra. Legal. Criar esse podcast foi meio que isso, assim, tipo, totalmente fora da minha zona de conforto, eu que vim da área de segurança da informação e tal. A minha irmã me convidou pra ser o celebrante, eu não sei qual que é a palavra certa. Padre, né? O padre, Eu já fui padre de casamento. Exato. O Luiz aí, produtor nosso. Já celebrei tava lá casamento. junto. E aí, pra mim fazer a cerimônia do casamento da minha irmã. Lindo. Mano, quando ela falou isso pra mim, o nível de importância, de responsabilidade, meu corpo inteiro tava falando não, minha palavra, sim, óbvio. E aí, tipo, foi esse gatilho, tipo, eu falar, mano... Porra, e foi uma das maiores sensações da minha vida, que eu não vou perder, tipo assim, não trocaria por nada. E eu lembro o nervosismo que eu tava, tipo, é muito maior, assim, e eu fiquei bastante nervoso de entrevistar pessoas como você, assim, que, pô, igualzinho. Desde Celebrar o casamento da irmã e não, falar comigo. Mas aí eu admito que foi 100 vezes maior, assim, eu tava... Tanto que eu, tipo, eu escrevi o discurso, eu tava, tipo, tremendo, assim. Daí eu falei, se eu ficar me preocupando em parar de tremer, eu vou gaguejar. Então, dane-se, vou continuar tremendo, mas vou falar bonitinho. Aí eu consegui falar bonitinho, só que assim, ó, o pessoal falava, caramba, parecia que você tava se abanando com o papel. Mas deu certo. Mas daí o meu pessoal, assim, o que tiver de oportunidade, tipo, pular de paraquedas, pulo. Tiver a oportunidade de viajar, viagem. Obviamente, né, daí a vida vem, vai criando circunstâncias, agora eu virei pai, aí você tem que dar uma segurada. Então, mas é uma escolha, mas ainda você. assim, mas ainda assim, tipo, dentro do possível, eu ainda tento puxar pra esse lado, mas assim, né, é muito particular. Mas você ter a honestidade de se perguntar, de tentar se olhar de fora e de pedir ajuda pra alguém, se for o caso,
Porque é isso, você tem que saber quais são os seus critérios. Os seus. E talvez eu acho que o seu critério tá errado, mas sim. é diferente, né? Claro que se o seu critério for que se danem os outros, eu quero subir na vida e se tiver que pisar no pescoço de alguém, aí eu vou dizer que esse critério, eu vou fazer, meu filho, você precisa rever os seus critérios. Mas se não é isso, se é como você se vê, onde você quer estar, e é simplesmente diferente de como eu penso, tudo bem. E você falou, eu sou ambicioso, isso não é ruim. E eu falo, eu entrei na política porque eu queria ter mais poder. E também parece que você tá falando uma coisa e o ambicioso meu não é de grana, né? Quem vê pensa que é só grana, e não é, tipo... Grana pra mim é consequência. Por que eu entrei na política? Porque eu queria ter mais poder. Porque ser completamente impotente em relação a uma porção de coisas me deixava deprimida. Tanto que você, né, foi eleita 2 vezes como vereadora e, inclusive, também se candidatou a prefeita 2 vezes, que é justamente e você vê, nessa... se eu fosse candidata... Querer aumentar o seu poder. Se em 2008 eu tivesse sido candidata a um novo mandato como vereadora, possivelmente eu teria sido eleita. Vamos dizer, eu ia ganhar aquela eleição. Sim. E eu ia ser super infeliz, porque naquela hora eu não queria mais ser vereadora. Eu achava que eu não ia ser vereadora nunca mais. Tinha sido... Sério? Cara, tinha sido um massacre o primeiro mandato. Um massacre de frustração, de raiva, de depressão, de tristeza, sabe? Principalmente os 2 primeiros anos, assim. Então, em 2008, eu podia ser candidata à reeleição. Eu ia ganhar a eleição com boas chances. E eu seria infeliz. Uma boa aceitação, você já foi eleita no primeiro mandato. E aí, se eu fosse, como eu fui, candidata a prefeita em 2008, é porque eu tinha chance de me eleger prefeita? Fala sério. Você já sabia que provavelmente... Não, eu não ia ganhar a eleição, quem me dera. Mas, o que eu queria? Participar do debate. Eu quero ir lá, na rádio, na TV, no jornal, e eu quero dizer o que eu acho que tem que ser feito para a cidade ter menos ônibus lotado. Que legal. Então, era o que eu queria. Para mim, não era tão importante sair com o título da eleição vencida. Para mim, importante era sentar lá naquela cadeira com o Kassab, o Alckmin, a Marta Suplicy e o Maluf, sentar lá com eles e falar, não, cara, não adianta vocês... Não, parece até meio arrogante assim, sabe? Mas tá todo mundo ali prometendo, não, eu vou ajudar o governo do estado a botar dinheiro para fazer mais metrô na cidade de São Paulo. Eu falei, gente, vocês vão fazer metrô em andares, um metrô em cima do outro e não vai dar conta? Enquanto você tiver 3,5 milhões de pessoas vindo todo dia da Zona Leste pro centro da cidade trabalhar. Então, esse movimento pendular não tem transporte coletivo no mundo que dê conta. O que você tem que fazer é diminuir a distância entre casa e trabalho. Tem que ter mais gente morando no centro. Você passa no centro da cidade à noite, é um deserto, porque ali é um lugar onde só se vai para trabalhar. Então, tem prédio vazio, tem uma infraestrutura ociosa. E, à noite, o cara só chega em casa para dormir, porque ele passou 4 horas só no deslocamento, fora as 8 do trabalho. Então, você tem que dar condições para quem tem menos grana conseguir morar numa região central e incentivar a atividade econômica para gerar mais emprego lá na ponta. Atividade intensiva em mão de obra lá na ponta. Então, tecnologia pode gerar vários postos de trabalho, telemarketing, sabe? Então, eu queria estar lá na roda, em vez de ficar disputando quem vai fazer mais metrô, dizer, mas, gente... E metrô é caro demais para a prefeitura. É do governo do estado que tem que sair essa grana mesmo. A prefeitura tem que investir no sistema de ônibus. Esse é nosso. Você acabou de assistir mais um corte do Atena Podcast. E diferente dos outros canais que falam sobre banalidades, coisas aleatórias, a gente está aqui para falar sobre negócios, sobre carreira, empreendedorismo, dando diversas dicas para você crescer profissionalmente. Então, se você gosta de conteúdos como esse, dá um like, apoia a gente, se inscreve no canal e confira os outros conteúdos que a gente tem no canal, que tem muitas dicas interessantes lá para você conferir.